Você teria coragem de fugir da polícia a 328 km/h? Essa não é uma cena de filme, é história real. Hoje, você vai conhecer os bastidores de uma das preparadoras mais lendárias do Japão. A misteriosa, ousada, imbatível Top Secret Komatsu. Quem é Kazuhiko Smokina? Você já ouviu falar de um cara que foi preso por acelerar a mais de 300 km/h em plena autoestrada europeia só para testar seu próprio carro? Esse é Kazuhiko Nagata, mais conhecido como Smoke. Nascido em Hokkaido, no norte gelado do Japão, Smoke começou sua jornada longe dos holofotes, como um simples mecânico autodidata. Mas a paixão por velocidade e engenharia logo o levou a algo maior. Trabalhar na lendária Trust Garage, onde ganhou experiência e contatos valiosos. Ele queria criar máquinas que desafiassem os limites da física e da lei. Assim nasceu sua própria oficina, a Top Secret. Mas Smoke queria mais. Smoke veio justamente das suas escapadas ilegais, com muita fumaça dos pneus e velocidade absurda, um verdadeiro fora da lei do asfalto. Se você achou essa história maluca, segura aí, porque as loucuras de Smoke Nagata só estão começando. A fundação da lenda menos Top Secret, nos anos 90, em uma garagem discreta na cidade de Chiba, Japão, nascia algo que mudaria o mundo do tuning para sempre. Top Secret. Mais do que uma oficina, era um esconderijo para projetos insanos, onde cada carro era tratado como uma missão confidencial. O nome Top Secret não foi escolhido à toa. Turbos, gigantes, motores forjados e velocidades que pareciam saídas de um videogame refletia a alma underground da marca. Seus projetos misteriosos e corridas ilegais que aconteciam longe dos holofotes muitas vezes, até fora da lei. A especialidade, quando falamos em carros lendários, não estamos apenas falando de máquinas potentes. Estamos falando de obras-primas que desafiaram limites, quebraram recordes e estamparam capas de revistas no mundo todo. Kazuhiko Smoke Nagata dirigiu esse carro a 328 km/h em uma autoestrada britânica, de madrugada, sob chuva e sem autorização. A ousadia resultou em sua prisão, mas também eternizou o nome da Top Secret entre os entusiastas de velocidade. Esse não era só um Supra, era uma declaração de guerra contra os limites impostos. Mais do que estética, ela representa um selo de elite, um código visual que avisa: esse carro não é comum, ele foi ao limite ou além. Ali, o impossível era só o ponto de partida. Modelos como o R3233, R34 e o moderno R35 foram radicalmente modificados. Não estamos falando apenas de upgrades comuns. Estamos falando de swaps de motor insanos, como RB26 em GTRs mais novos, ou até misturas impensáveis que exigiram engenharia milimétrica e ousadia técnica. Você consegue imaginar um carro preparado para cruzar os 300 km/h nas ruas? É o tipo de criação que desafia até mesmo os padrões do tuning japonês. Um verdadeiro Frankenstein automotivo e totalmente funcional. Essa era a ousadia que movia Kazuhiko Smoke Nagata desde o início. Os carros lendários da Top Secret foram feitos para inspirar, chocar e dominar as pistas e o imaginário dos gearheads ao redor do mundo. Prepare-se para conhecer os monstros sobre rodas que transformaram a Top Secret em uma lenda viva do mundo automotivo. E começamos com, talvez o mais icônico de todos, o Supra MK4 dourado, protagonista de uma das histórias mais insanas do tuning japonês. Neste trecho do vídeo, mergulhamos nos projetos mais lendários da Top Secret carros que não só marcaram época, mas também deixaram uma cicatriz na história do tuning mundial. Mas Smoke não parou por aí. A família GTR sempre teve um lugar especial na garagem da Top Secret. Um dos projetos mais inacreditáveis, um supercomotor V12, retirado de um Toyota Century de luxo, transformado em uma máquina de arrancar suspiros e queimar asfalto. E se tem algo que une todos esses projetos, é a pintura dourada, marca registrada da Top Secret. Esses carros não foram feitos para agradar puristas. Os carros lendários da Top Secret, prepare-se para conhecer máquinas que desafiaram os limites do impossível. Supra MK4 dourado, menos 328 km/h na M5 do Reino Unido. Imagine um Toyota Supra, completamente transformado, rasgando uma rodovia inglesa a 328 km/h. Esse foi o ato ousado de Kazuhiko Smoke Nagata, em plena madrugada. Não era apenas velocidade, era uma declaração. O motor 2JZ foi preparado ao extremo, entregando mais de 900 cavalos. A linha Nissan GT foi completamente reinterpretada, com swaps de motor absurdos, como o RB26 de mais de 1000 comando vermelho e até combinações com VQ e VR38 biturbo, tudo feito com precisão cirúrgica. O R34, por exemplo,
Foi equipado com um sistema twin turbo artesanal e aerodinâmica funcional, inspirada nas pistas de Nürburgring. Já o R35 recebeu um body kit full carbono, rebaixamento extremo e mapeamento eletrônico de competição. O carro era mais que um projeto, era um míssil sobre rodas, pintado em dourado metálico, a assinatura de Smoke para seus builds mais radicais. Para Smoke, ela não é estética, é um selo. Quando você vê um carro Top Secret dourado, sabe que ali dentro está um monstro criado para romper barreiras, seja nas ruas de Tóquio ou nas autobahns da Europa. É um código visual que diz: esse carro foi feito para ser inesquecível. E se você pudesse criar um carro insano como esses, qual seria a combinação de motor e carroceria perfeita? Esse momento virou lenda e catapultou a Top Secret ao status de ícone global. Não estamos falando só de carros potentes, estamos falando de corridas ilegais em nível internacional, perseguições policiais, cinematográficas e uma ousadia que beirava o suicídio. A lenda do GTRs Ertiga pelo Dua, Ertiga pelo Tiga R34 e R35, com swaps insanos. A Top Secret não se limitou ao Supra, onde em alguns trechos não há limite de velocidade. Smoke levou um Toyota Supra dourado V12 Biturbo, capaz de atingir 328 km/h, para as pistas públicas da rodovia M1. Em plena luz do dia, o vídeo mostra o carro rugindo e ultrapassando tudo em seu caminho, como se estivesse em um autódromo. Mais de 300 km/h, sem corte. Filmado em Coming On Board, um registro que viralizou no meio underground antes mesmo da era do YouTube. Era o prenúncio do que estava por vir. Projetos surreais V12 Supra e outras loucuras. Você já viu um Supra com motor V12? A Top Secret fez isso. Smoke transplantou um Moto 1JZ Fei V12 para dentro de um Supra MK4 e o transformou numa verdadeira besta de arrancada e alta velocidade. O nível de detalhamento do projeto, com refrigeração especial, escapamento duplo simétrico e reforço estrutural total, mostra como cada construção é mais do que um carro. É uma obra de engenharia rebelde. Era marketing extremo, era um pedido para ser notado e funcionou. A marca ficou conhecida em todo o planeta como sinônimo de coragem, ousadia e performance. Seus carros eram tão rápidos e únicos que ninguém conseguia acompanhar, nem mesmo a polícia. Era mais do que velocidade. Era uma filosofia de vida baseada em desafiar o impossível. O dourado, marca registrada de loucura e glória, é uma mentalidade, uma obsessão por transformar cada carro em uma obra-prima funcional, mesmo que isso desafie as leis do trânsito ou as regras convencionais do automobilismo. Todos esses projetos têm algo em comum: a pintura dourada, cada parafuso, solda e configuração de motor é planejada com precisão quase cirúrgica. Cada projeto da Top Secret é uma aula de mecânica extrema, mas também uma mensagem: não existem limites quando a paixão fala mais alto que a razão. Os engenheiros buscam equilíbrio, potência, durabilidade e controle, algo raramente alcançado fora das pistas profissionais. Não se trata apenas de instalar um kit turbo, é reconstruir um carro inteiro com o objetivo de torná-lo perfeito. Por que isso importa? Cada projeto é testado exaustivamente. Em vez de correr riscos por irresponsabilidade, Smoke desafia o sistema para provar um ponto: é possível alcançar a excelência sem comprometer a integridade técnica. Esses carros não são apenas velozes. Eles representam o espírito de ousadia, genialidade e rebeldia que a cultura JDM traz para o mundo. Seus carros não são apenas rápidos. São declarações de liberdade, de rebeldia e de perfeição. Cada carro é uma mistura de arte, ciência e loucura controlada. E é exatamente isso que faz o mundo inteiro olhar com respeito. Para os projetos de Smoke Nagata, ele arrisca tudo para provar que a engenharia de alto nível pode existir fora das grandes montadoras ou da FIA. Curtiu essa viagem pelos carros lendários da Top Secret? Então comenta aí: qual dos projetos você teria na sua garagem? Carros que atingem velocidades acima de 300 km/h nas ruas, escapamentos barulhentos, motores modificados além das regulamentações japonesas. Tudo isso é parte do risco que Smoke assume em nome da performance pura. Fama internacional e correrias ilegais, o lado proibido da lenda. Mesmo sem fazer mais vídeos polêmicos ou corridas ilegais, ele ainda surpreende com projetos ousados, como um Supra MK5 com mais de 800 cavalos ou um Nissan GT-R 35 construído com atenção milimétrica aos detalhes. Cada carro apresentado no Auto Salon não é apenas uma máquina, é uma peça de arte com DNA rebelde.
Mesmo após décadas de atuação, Kazuhiko Smoke Nagata segue presente na cena, agora com um papel mais voltado à preservação da história e à curadoria de peças e projetos icônicos. Prepare-se para conhecer o lado mais insano e perigoso da história da Top Secret e de seu fundador, Kazuhiko Smoke Nagata. Hoje, é possível comprar peças oficiais como Autobahn na Alemanha. Seus estandes são sempre aguardados com ansiedade por fãs e especialistas. Na década de 90, Smoke voou com um Supra altamente modificado até a Alemanha, com o único objetivo: testar o limite da máquina na famosa Autobahn. Não se trata apenas de performance pura, mas de respeitar o estilo e o espírito de pista que sempre guiou Smoke. No caso da M1 Reino Unido, ele participa ativamente da curadoria dos builds da oficina e da produção de peças oficiais, sempre mantendo o padrão elevado que tornou a Top Secret lendária. Mas foi no Reino Unido que a lenda se transformou em infâmia. Esse vídeo se tornou um ícone da cultura JDM, mas também trouxe consequências graves. Ele está presente em eventos, dá entrevistas seletivas e mantém viva a chama do estilo agressivo que inspirou gerações. A polícia britânica identificou a gravação e emitiu um mandado de prisão. Dentro do cenário japonês, a Top Secret conquistou respeito de dedas gigantes como HKS, John Otto, Blitz e mais. Cada projeto parece desafiar as leis da física e as normas de trânsito ao mesmo tempo. A pintura dourada virou marca registrada dos builds mais extremos, como um aviso. Esse carro veio para fazer história, mesmo entre concorrentes. Há uma admiração mútua. Afinal, todos sabem que Smoke Nagata e sua equipe levaram a preparação automotiva a um nível quase artístico, onde cada parafuso e cada detalhe importa. Smoke foi preso e deportado. E pior, ficou banido de dirigir no Reino Unido para sempre. Seus carros ultrapassaram as barreiras do Japão e passaram a influenciar gerações inteiras de entusiastas ao redor do mundo. Em fóruns, encontros, games como Need for Speed, vídeos no YouTube ou até mesmo nas ruas, o nome Top Secret virou sinônimo de ousadia, perfeição e adrenalina pura. Você pilotaria um deles? Corridas em solo japonês? Mesmo no Japão, onde as corridas ilegais fazem parte da cultura automobilística de rua, Smoke era conhecido como o Fantasma Dourado. Por que isso importa? Porque essas corridas ilegais não foram apenas atos de rebeldia, foram um manifesto da Top Secret, mostraram ao mundo que seus carros estavam em outro nível. E você, teria coragem de colocar tudo em risco por velocidade e honra? Comenta aí, você acha que Smoke passou dos limites? Ou que ele se tornou lenda justamente por ultrapassá-los? Filosofia e engenharia da Top Secret, a arte da perfeição proibida. Se existe uma frase que define a alma dos projetos da Top Secret: carro de rua com alma de pista. Essa filosofia vai além do visual agressivo ou da potência bruta. Atenção aos detalhes. O DNA artesanal Smoke Nagata e sua equipe não fazem tuning genérico. Estamos falando de engenharia artesanal, onde cada componente é ajustado manualmente, muitas vezes criando peças únicas que não existem no mercado. Exemplo disso são os motores RB26 e 2JZ, preparados pela Top Secret, que não só entregam potência monstruosa, mas também confiabilidade em altas rotações. A busca pela perfeição mecânica, mesmo que fora da lei. Muitos dos projetos da Top Secret ultrapassam os limites legais. Mas aqui está a mágica. Apesar de desafiar a lei, seus carros são incrivelmente seguros, estáveis e bem montados. Filosofia do risco calculado. Smoke não é só um mecânico, ele é um filósofo da velocidade. Essa combinação de engenharia minuciosa, filosofia rebelde e perfeccionismo técnico é o que transformou a Top Secret em uma lenda viva. Top Secret Hoje, o legado que continua hoje. A Top Secret não é apenas uma lenda de tuning japonês, é uma marca consolidada, respeitada mundialmente, com um legado que continua vivo e acelerando. Presença na Tokyo Auto Salon. A tradição continua. A cada edição do Tokyo Auto Salon, um dos maiores eventos de customização automotiva do mundo, a presença da Top Secret é praticamente obrigatória. Cars dourados, aerodinâmica extrema, motores preparados até os limites do possível. Tudo isso continua sendo apresentado com maestria, misturando o clássico espírito underground com as mais modernas tecnologias de preparação. Smoke sabe como impactar. Peças oficiais Top Secret. O nome vira produto. Com o passar do tempo, a Top Secret evoluiu de uma preparadora artesanal para uma marca global de performance e estilo. Kits de carroceria com aerodinâmica funcional, escapamentos de titânio sob medida, capôs em fibra de carbono com acabamento de pista, rodas forradas exclusivas e até componentes internos para swaps extremos.
Essas peças carregam a assinatura da filosofia Top Secret, performance absoluta com identidade única. Smoke Nagata. Menos corridas, mais legado hoje. Smoke já não foge da polícia a 328 km/h numa autoestrada britânica. Mas sua alma de velocidade ainda vive em cada projeto que leva seu nome. Mais do que um mecânico ou preparador, Smoke se tornou um guardião de uma era de ouro do tuning japonês. Legado e impacto da Top Secret. Chegamos ao final dessa jornada insana pelo universo da Top Secret, mas agora é hora de refletir sobre algo ainda maior do que os motores turbinados ou os recordes de velocidade. O impacto que essa preparadora deixou no mundo. Ao longo das décadas, a Top Secret se tornou uma verdadeira lenda viva da cultura JDM. Mas não pense que ela está sozinha no topo. Os carros da Top Secret não são apenas preparados, eles são lapidados com uma obsessão por performance, estética e exclusividade. E agora, a pergunta final é para você que está assistindo esse vídeo. Você teria coragem de dirigir um carro da Top Secret pelas ruas da sua cidade? Imagina estar ao volante de um Supra V12 ou de um GTR com mais de 1000 cavalos, com o mundo inteiro olhando, com o ronco do motor fazendo os vidros tremerem. Você encararia? Se você curtiu essa viagem pelo legado da Top Secret, não esqueça de deixar o like, isso ajuda demais o canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Se inscreve para não perder os próximos vídeos sobre o mundo JDM, as preparadoras lendárias e os carros mais insanos do planeta. E claro, comenta aí embaixo qual o seu carro favorito da Top Secret. Compartilha com aquele amigo Gearhead e espalhe a cultura JDM. Até a próxima!